Achei, Marcelo. Tudo bem, Carol? Tudo bom? Tava te procurando. Nesse tempo de virtual, às vezes é difícil se encontrar também, né? Não é? Porque eu já participei, Marcelo, de outros eventos por aqui, mas em geral me convidam. Hoje eu tive que convidar. Cada dia a gente aprende uma coisa nova, né? É Vamos verdade. sair dessa pandemia muito bem treinados aqui em todas as janelas virtuais. E quando você ia estrear, convidando para a live, que era com o Fernando, eu acabei ocupando o seu lugar, né? Que ele Ah, foi seria a primeira exatamente. vez. Aí eu perdi a lição. Ah, mas então, o pessoal está chegando. Hoje não teve música de ambientação, né, Marcelo? Tudo certo. Para não ser sempre a mesma coisa. Isso. Bom, então eu queria dar boa noite a todo mundo que está chegando. Venha se juntar aqui ao nosso papo, né? Que outro dia mesmo também estávamos numa outra live. E aí uma pessoa comentou: Nossa, mas vocês têm um clima assim tão aconchegante. Eu falei: Pois é, fomos treinados pelo próprio Jean-Paul Sartre a trabalhar sempre com clima de café, né? Então, os sartreanos assim têm esse tom amistoso e convidativo, e é com esse tom, então, que eu quero dar as boas-vindas a todos, né? Vamos estar aqui um pouquinho escutando o professor Marcelo Norberto, que vai falar para a gente um pouquinho mais sobre o curso que ele está lançando. Começa quando, Marcelo? São os últimos dias de inscrição, né? Começa agora quarta-feira, às 20 horas da noite, né? Então temos aí as últimas 48 horas de possibilidades de inscrição ainda. Opa! E teve semana passada, já teve uma primeira aula inaugural, não foi? Exatamente. Foi uma aula de abertura que estava disponibilizada para os participantes. Eu até entrei, foi assim muito, sempre muito bom te ouvir, Marcelo. Foi um imenso prazer. Muito Bom, então obrigado, cara. queria aproveitar e já dizer para todo mundo, quem ainda não sabe o título do curso que a gente está falando aqui, é um grupo de estudos que vai se chamar Leituras sobre o Ser e o Nada, com o professor Marcelo. Vai ser toda quarta-feira, não é isso, Marcelo? Exatamente. É toda quarta-feira, de 20 às 22 horas, né? São 15 aulas, 15 encontros, né? E a ideia é a gente tanto fazer uma leitura panorâmica do livro, né? Me parece cada vez mais importante a gente ler o Ser e o Nada, e é um livro que às vezes ele é difícil de você começar a lê-lo, né? E isso independente da formação filosófica ou não. E o curso pretende fornecer assim essa entrada no livro, né? E ao mesmo tempo pegar temas chaves do livro que a gente possa se aprofundar e que acho que tem muito a ver com o nosso tempo, com as nossas questões, com as nossas discussões contemporâneas, né? Então, esse é o projeto do curso. Isso é muito legal, né, Marcelo? Porque é uma obra de 1943, mas você pensa ela muito no sentido de uma atualidade, né? Como é que você vê o Ser e o Nada hoje, como um livro que dialoga com o nosso contexto, com a nossa situação? Você pode falar um pouquinho para a gente? Claro, com o maior prazer. É curioso, tem uma história que se conta dele, quem conta é o próprio Deleuze, né, filósofo francês, da geração posterior, ele era estudante à época da saída do livro Ser e o Nada, né, e ele conta que foi um choque para a geração dele o livro, e que eles liam o livro avidamente, né, porque parecia que era uma abertura para o seu próprio tempo, né. E é curioso isso, porque passado tantas décadas, né, eu acho que a principal característica do Ser e o Nada é a atualidade dele, né? Então, claro que tem um motivo de ler o Ser e o Nada, porque é a obra principal do Sartre, mas para mim tem muito a ver também da necessidade de nós resgatarmos algumas discussões.
né? E quando eu digo atualidade do livro, eu não quero dizer que o Sartre antecipe qualquer coisa que seja específica do nosso tempo, certamente não é essa a questão, né? Não é uma questão de pegar essa obra de 43 e aplicar ao tempo atual, né? Não é essa. A primeira atualidade que eu vejo na obra é que uma ideia que perpassa a obra toda, e ela já está bem colocada no começo do texto, é contra a ideia de uma verdade universal, né? Então, assim, o nosso tempo demanda uma provocação, um, uma necessidade de se colocar diante a ele, e o pensamento filosófico, no caso do Sartre, tenta responder o seu próprio tempo. Então, é um livro escrito para 43. E eu acho que é curioso, justamente porque o Sartre quis responder às questões do seu próprio tempo, é que ainda suas lições reverberam e permitem que nós, gerações futuras, mergulhemos de novo no seu trabalho, né? Então, acho que a primeira atualidade é contra a ideia do universal, né? De ter verdades eternas, de ter uma experiência histórica única. Não, o livro ele é alicerçado, ele é pensado a partir do confronto da sua própria época, da singularidade da sua época, né? Que, em último caso, é a definição de atualidade, né? Do contemporâneo, do moderno, daquilo que é novo, né? Então, eu acho que a primeira questão é essa. A segunda questão, que me parece fundamental no Sartre também, é que ele quer pensar a questão do homem, né? Essa é o grande esforço do livro, mas também, já que ele não pode pensar o universal, já que ele não recorre a isso, ele pensa sempre o homem situado, circunscrito a uma época, né? O termo que o Sartre usa, o termo filosófico, é situação mesmo, né? O homem em situação. E acho que isso é uma outra questão que reforça a atualidade da obra, né? É de pensar que o homem não é uma experiência, não é uma natureza estável, pré-estabelecida e que se repita o tempo todo. Não, nós mudamos, a história muda, né? Os desafios de cada época são diferentes e a obra é construída tendo isso como base, né? Então, me parece que também nos fornece um elemento muito forte de atualidade. Outra questão que eu acho muito importante para a gente, que faz com que o Ser e o Nada seja uma leitura quase que obrigatória do nosso tempo, é que o Sartre pensa a realidade como contingente, né? Como ela, no sentido de que ela ocorre de forma não orquestrada, não determinada. E a partir dessa realidade contingente, sem determinação, é que o homem transforma o mundo. Então, eu acho que isso também nos parece muito importante ser pensado hoje em dia. E, por fim, que talvez seja o motivo mais contundente, né? De alguma forma, essas outras coisas que eu estou dizendo, elas constituem o solo da reflexão, seja a noção a qual o livro é destinado, que é a liberdade, né? De alguma forma, a ideia de liberdade ela vai encontrar no ser e o nada a sua formulação mais radical da história da filosofia, né? Então, acho que isso também coloca uma importância muito grande nessa leitura, e eu diria, como eu venho pensando diante de todo esse acontecimento, não só da epidemia, que nos deixou sem norte, né? E para o bem e para o mal, né? Criando uma dificuldade para que a gente se estabeleça, viva, né? Continue construindo a nossa vida. Por outro lado, também faz com que a gente se depare com essa contingência da vida, dessa falta de controle da vida, né? Que a gente tinha falado.
mas também com todo o ambiente político que o Brasil e o mundo vive, né? Com toda a dificuldade das instituições democráticas, né? Desse questionamento violento e bastante sectário, egoísta, onde a experiência coletiva, social, vem encontrando um grande desafio na nossa época. Eu acho que o Ser e o Nada passa a ser uma leitura urgente, né? Não porque ele forneça resposta aos nossos problemas, eu queria insistir nisso, Uhum. mas porque ele abre um campo de reflexão que me parece bastante potente que a gente acesse esses campos, né? Uhum. Uhum. Com certeza, Marcelo, com certeza. Aí eu fico pensando muito essa definição que Sartre coloca, tão importante no Ser e o Nada, né? Que é a noção de situação, né? E como eu pego muito essa parte da psicologia clínica, acho que assim, é o que nos atravessa, né? E o Sartre faz, eu chamo uma espécie de um balé muito bem dançado, né, entre o universal e o singular. Então, quando eu estou ali num espaço de terapia, nessa escuta singular, esses atravessamentos, né, do contexto do universal estão ali falando, essas vozes estão ali falando. E qual é a apropriação que cada um faz disso, tanto quanto o que cada um colabora para a construção desses arredores, né, e desse momento tão significativo que estamos passando. Exatamente, Carol. Pode ser um vício meu, porque é a forma com que eu encaro as coisas. Mas me parece que de todo esse movimento dos intelectuais, uma pronta resposta ao problema da pandemia, né? Assim, filósofos de grande envergadura, né? Zizek, Agamben, Nancy, Byung-Chul Han, não importa o juízo de valor de como eles são bons ou não, mas essa ânsia de resposta, a mim me parece, como você estava falando agora da clínica, né, de que talvez, antes de responder à novidade da nossa época, talvez a gente tenha que escutar a nossa época, né? E me parece que o Ser e o Nada ele fornece elementos para uma escuta atenta, para uma escuta ativa, né? E isso talvez seja uma questão muito fundamental, né? Porque o Ser e o Nada ele se constitui como um ensaio, né? O subtítulo já diz isso, né? E em filosofia o ensaio se coloca de um lado oposto a um tratado, né? O tratado, para quem não está muito familiarizado com a filosofia, é a construção de um sistema, né? Que irá dar sentido ao mundo, que irá explicitar o sentido do mundo, né? O ensaio não. O ensaio é uma tentativa de fazer emergir a singularidade de uma experiência, né? Então, eu acho que isso é muito reforçado no Ser e o Nada, e você falando, Carol, me lembrou muito essa ideia de uma escuta ativa, de uma escuta atenta, né? De uma relação que o Sartre faz também no Ser e o Nada, que me parece bem interessante, né? Ele recorre muito à tradição filosófica, né? Não é um tratado, não é um sistema, é um ensaio, é uma busca de uma singularidade da época dele, de 43, né? De uma Paris ocupada pelos alemães. É bom lembrar, Segunda Guerra Mundial, a França está sobre o regime de Vichy, quer dizer, um regime de colaboração com os nazistas alemães, né? Então havia uma urgência do pensamento, e isso se reflete em outras obras de outros filósofos, né? Se a gente for pensar aqui, só para pegar um exemplo de uma experiência alemã, no caso da Hannah Arendt. Está me escutando? Para mim deu uma pequena travada, mas enfim, agora voltou. Perfeito, maravilha, Uhum. então. É,
essa tradição ela é colocada no Ser e o Nada em uma tensão com a experiência do próprio tempo, né? Então, é nisso que me parece muito importante do Sartre, que o Sartre, é, junto com vários outros intelectuais, lança no pós-guerra a revista L'État Moderne, né, uma revista de grande importância para a reflexão mesmo intelectual, e na apresentação ele chama uma coisa que chama a atenção dessa necessidade de dar conta do próprio tempo, né? Ele usa, ele usa uma expressão que é eu quero perecer com o meu próprio tempo, né? Eu não quero ganhar o processo em recurso, né? É aqui e agora que as coisas são decididas, né? Então, se ele não pode fornecer respostas para a gente, afinal, somos pessoas diferentes, vivemos numa sociedade diferente, de uma época diferente, eu acho que esse exemplo, esse patos, ainda é muito forte para a gente. E a outra coisa que eu acho peculiar do Ser e o Nada, que ajuda a gente, é que é uma experiência muito rara na filosofia, de ligação da filosofia com a literatura, né? Sartre é um grande escritor, né? Escreveu vários romances, contos, peças teatrais, chegou a receber um prêmio Nobel de literatura que recusou, né? O prêmio Nobel. Acho que até onde eu sei, o único caso de recusa de prêmio Nobel. E então ele tem um talento literário muito evidente. E no Ser e o Nada, isso é construído quase como um tecido, uma rede, né? Onde a literatura dialoga com a literatura, não como exemplo literário, né? Ele não vai buscar exemplos em Goethe, em Baudelaire, em Flaubert, né? Não, é a escrita mesmo, é a experiência de uma reflexão teórica perpassada por um exercício literário daquela experiência. E o raciocínio do livro é construído nessas duas dimensões, né? E acho que isso é uma outra coisa muito importante no Ser e o Nada. Com certeza. Marcelo, aproveitando que você citou, né, como Sartre escreveu, escreveu de tudo, escreveu muito, né? Então, assim, como é que você situa o Ser e o Nada no meio, né, nesse itinerário de obras sartreanas, assim, como é que você, onde você coloca, né, qual a importância do livro? Ele tem a importância de ser a grande obra do Sartre, né? A mais conhecida, a mais popular, a mais estudada, a que tem mais comentadores, né? Então, nesse sentido, ela se coloca como a obra a ser estudada pelo Sartre, pelas pessoas que querem conhecer Sartre, né? Mas, independente disso, ele tem outras obras de grande envergadura, né? Pegando só a parte teórica, ele tem a Crítica da Razão Dialética, onde ele tenta fazer uma junção do existencialismo com as preocupações marxistas, né? Um marxismo bem estranho que irritava profundamente os marxistas mais ortodoxos, né? Então, haveria outras obras a serem estudadas. Especialmente, me interessa nesse momento o estudo do ser e o nada, por essa articulação muito especial da questão do homem, e acho que isso é de uma grande relevância contemporânea, né? No sentido de que as experiências autoritárias voltam a mostrar sua força, onde essa experiência de uma certa comunidade vai perdendo a intensidade, né? Cada vez mais as políticas públicas no mundo inteiro ganham mais uma expressão de administração do que de comunidade, e isso me parece gravíssimo, né? Os gregos consideravam as leis e a administração burocrática da cidade algo irrelevante, né? Eles usavam o exemplo que aquilo tinha a mera expressão dos muros da cidade, não representava a cidade em si. A cidade era a discussão na ágora dos princípios morais, éticos, culturais, de experiência comunitária, né? E isso eu acho que poucas vezes na história isso esteve tão em risco
tão questionado como atualmente. Então, isso Ser Nada contribui enormemente para a reflexão disso, e no sentido de, como a gente até discutiu já, de que o homem não é tido como um universal, como algo abstrato, né? Como se fosse algo das nuvens. Não, ele pensa o homem, são exemplos que ele usa no livro, né? Nos cafés, como você disse, no encontro amoroso, na relação com o garçom, né? Na Sim. experiência com a cidade, com os outros homens, né? Então, essa experiência circunstanciada do homem, eu acho é que faz o Ser e o Nada ser tão especial. E a outra coisa é isso, que basicamente é a experiência mais radical que o Sartre tem da filosofia com literatura, né? No final da Sim. vida, inclusive, ele se recrimina disso, né? Ele fala, ali eu fui fundo demais nessa relação, talvez fosse melhor manter uma certa distância, mas de forma ousada eu discordo dele. Aquilo é realmente um pequeno fragmento de luz, a obra O Ser e o Nada, né? Uma experiência de grande luminosidade. E nesse sentido, me parece não só um caminho bom de entrada no pensamento do Sartre, mas você que me conhece, eu me entrei lá e não consegui mais sair de lá. Né? Então... Somos dois. Somos dois. Marcelo, você considera, porque isso é muito comum da gente ler comentadores, né, afirmando que há uma continuidade, né, dos pressupostos lançados no Serenada ao longo de todo o pensamento sartriano até, né, sua última publicação, O Idiota da Família. Você também vê essa permanência, apesar das junções, né, assim... Eu acho que tem questões, sim, né? É curioso o que você está colocando, porque no final da vida, já o Sartre muito mal de saúde, né? Os últimos 6, 7 anos de vida dele foram anos muito duros de saúde, né? Ele abusou muito da saúde dele, né? E o Michel Contat, numa entrevista, quando ele faz 70 anos, diz: mas cobrou um preço caro as suas obras, né, pela dedicação. E o Sartre responde com a dureza que é típica dele, diz: mas para que existe saúde se não para fazer as obras, né? No caso de um intelectual. Mas é cobrado dele, tanto pelo Michel Contat, nessa entrevista de 70 anos, como, se não me engano, no Cerimônia de Adeus também, na entrevista que a Simone de Beauvoir faz e lança depois com uma reflexão sobre o Sartre depois da morte dele, né? Há uma insistência tanto da Simone de Beauvoir quanto do Michel Contat de uma certa possibilidade de superação do ser e o nada, da qual o Sartre sempre reage violentamente contra, né? Ele nunca abdica, ele nunca renuncia o ser e o nada. E eu acho que tem questões que realmente se mantêm, né? Uma questão técnica, filosófica, é a noção de intencionalidade. Eu acho que ela nunca é abandonada. Para quem não está familiarizado com a filosofia, noção de intencionalidade é uma noção da fenomenologia de Husserl, que teve grande influência sobre Sartre, que ela basicamente diz que toda consciência é consciência de alguma coisa, né? Assim, de um nível bem básico, mas é o que é de mais profundo dela, é que ela afirma que tudo está em relação no mundo, né? Não existe um sujeito separado do mundo, um homem da vida. Tudo tem relação, né? E eu acho que essa ideia de relação, ela nunca é perdida, eu acho, né? A própria ideia de liberdade como algo que se dá entre o homem e o mundo, né? Uma liberdade que não é uma natureza, mas ela é uma expressão dessa relação, eu acho também que ela nunca é abandonada, né? É curioso no Sartre, porque eu sempre me pergunto, porque o Sartre ele fez várias experiências, tanto de escritas filosóficas, né? Ele escreveu ensaios, ele escreveu tratados, ele escreveu artigos, ele escreveu romances, ele escreveu contos, ele escreveu roteiros de cinema, ele escreveu poesia, ele escreveu música, ele fez muita coisa. E eu sempre me pergunto se tudo está interligado no sentido de que é uma coisa só, ou se nem faz sentido você dizer isso, porque é um questionamento só
que ele buscou várias formas de tratar esse questionamento, né? Mas Uhum. nesse sentido, para mim, Claro. há uma experiência unitária no Sartre, sim. Sim, e eu, assim, particularmente do terreno da psicologia, né, vejo ali muito o primeiro impulso de nomear um método de psicanálise existencial e também uma continuidade disso, né, Marcelo? Assim, ao longo dos trabalhos, como se ele sempre voltasse a essa preocupação e essa discussão que para ele também é tão preciosa, né? Temos um amigo em comum, o Fábio Caprio Leite de Castro, professor da PUC de Porto Alegre, que ele vê muito no Flaubert esse acabamento, né, desse projeto iniciado lá no Ser e o Nada com a ideia de uma psicanálise existencial, mas são nos três imensos volumes sobre o escritor Gustave Flaubert, né, o idiota da família, que há a experiência mais profunda dessa psicanálise existencial, que é bem curiosa, né, para vocês que praticam a clínica além da reflexão intelectual, né? Porque é um filósofo que propõe um método clínico que jamais foi executado por ele, né? Quer dizer, ele Sim. levanta questões que demanda de vocês um certo acabamento prático, né? Porque Isso. ele sequer era um Lacan, né? Um Freud, um Reich, que além da reflexão existia a clínica, né? O Sartre é um intelectual clássico, né, nesse sentido, né? Ele só pensa a parte teórica, né? Então é muito curioso essa experiência, né? Você vê, ele é um pensador meio do limite, né? Da Sim. filosofia com a literatura, da teoria com a prática, né? Ele está muito nesse limite de pensamento. Uhum, exatamente. Bom, Marcelo, então, assim, já que a gente está diante de um livro tão rico, né, que você vê, cada um ali pode aproveitar uma faceta, né? Você diz uma coisa, outro dia você disse, eu também sempre sinto isso, foi bom escutar de você. Nunca comece a ler o Ser e o Nada pela introdução, não é verdade? Não é mole, não, a introdução. É daquelas experiências práticas. Eu só falo isso porque eu quase desisti por causa disso. Não, Até eu que li tem um... 7 vezes e desisti. Aí eu comecei pelo outro e depois fui voltando. Mas exatamente é o método correto. Assim, a introdução deveria ser um pós-fácil. Isso. Depois que você passasse pelo livro, aí você poderia voltar à densidade da introdução. Exatamente. Mas, enfim, assim, para quem se destina, então, o curso, Marcelo? Leitura de Ser o Nada, mas, como eu está falando, são muitas portas de acesso, né? Então, assim, você diria que o curso se destina para que público? Na verdade, eu acho, Carol, que o público do curso, na verdade, existem duas possibilidades, né? Um é um público interessado, que não tem formação em filosofia, que não tem conhecimento. Há uma preocupação minha ao dar o curso de tentar falar da forma mais clara, Uhum. direta de se falar disso, contextualizando a história da filosofia nas discussões que a gente vai ter, né? E acho que esse caráter de atualidade ele é muito importante para esse público mais interessado num certo conhecimento genérico, né? Então eu acho que esse lado da atualidade e que como o Sartre perpassa autores fundamentais da filosofia, ele também é interessante como uma certa introdução, né? É, Inevitavelmente a gente vai discutir Russell e a fenomenologia, Heidegger, um autor incontornável contemporâneo, né? Hegel, que é um autor moderno também incontornável, né? Que vai dar uma vertente tanto de esquerda quanto de direita. Vamos passar por Descartes, que é um Ricardo. filósofo que qualquer estudo sobre filosofia francesa se coloca contra ou a favor de Descartes. Uhum. Freud, muito contra Freud, mas também não seria nada, e que é muito curioso a relação do Sartre com os autores, ele é capaz de fazer críticas profundas sem que com isso desmereça o trabalho da pessoa, porque em um outro ponto, no próprio livro,
ele é capaz de reconhecer grandes avanços naquele autor que ele criticou antes, né? Então, eu acho que para uma pessoa que tem interesse mais diletante em filosofia, ele se presta para essa questão da atualidade e por um certo percurso na história da filosofia, né? Para os Uhum. pesquisadores, eu acho que interessa mais o, os pontos que a gente vai parar nesse caminho panorâmico que vai fazer sobre o livro, né? Eu acho que a questão da intencionalidade, eu acho que ali é importante se deter, porque ela vai construir toda uma ideia de relação, e curiosamente para o Sartre é através da intencionalidade que ele rompe com a metafísica, né? Uhum. A crença dele, né? Se a gente for tomar Derrida, que diz que nunca se rompe com a metafísica, então há uma certa discussão. Mas o Sartre ele abre mão daquilo que a gente chamou de universalidade, de um certo sistema que explica tudo, mas que também sufoca tudo, né? Porque se eu sou capaz de dar sentido a tudo, eu também limito tudo, né? O que permite o Sartre romper com isso é a noção de intencionalidade, que tem a ver com a relação com o mundo. Acho que a gente perpassa também temas muito importantes, que é a liberdade, né? Tanto o seu desdobramento, digamos assim, positivo, que seria o estudo da ação humana, né? Como que o homem age no mundo, e também o seu lado negativo, né? Essa liberdade radical, essa liberdade que não encontra limites, ela também gerará uma responsabilidade sem precedentes, né? E aí o Sartre também vai analisar negativamente a liberdade no sentido de as táticas que nós, seres humanos, usamos para tentar se liberar dessa responsabilidade, né? As condutas de fuga da liberdade que ele chama de má-fé. Talvez o conceito mais inovador e radical do Sartre, né? Vamos discutir também a temporalidade, que é uma questão para mim central, quer dizer, como pensar o passado, o presente e o futuro. E acho também que o outro traço importante é dentro dessa relação com o mundo, como que é o lugar da vontade, da escolha e do projeto de ser, que vai se desdobrar no final do livro na questão da psicanálise existencial, que é muito interessante, tanto para quem pesquisa Sartre, mas para quem é entusiasta do pensamento mesmo, porque é um esforço inovador. A Carol tem muito mais a dizer sobre isso do que eu, que é quando o Sartre começa a analisar um indivíduo não mais por uma suposta interioridade do sujeito, né? Daquilo que é sempre meio ambíguo e estranho, né? Que é assim, as intenções, as intimidades. Não, ele pensa um indivíduo, ele quer pensar o indivíduo, ele não abre mão disso, mas através das suas ações, daquilo que ele realiza. E aí é curioso, como você chamou a atenção, como o Sartre sempre está mantendo o indivíduo ligado ao coletivo e o coletivo ao indivíduo, né? A psicanálise é um belo caminho para pensar essa tensão entre as duas coisas. Então, de alguma forma, assim, eu convido as pessoas que se encaixam nessas duas descrições, né, um entusiasta para pensar questões contemporâneas do nosso tempo, sem haver necessidade de ter formação filosófica, como também Uhum. as pessoas que estudam isso, tanto da parte de filosofia, né, mas que isso tem reverberação na psicologia, né, na história, nas letras, né, nas ciências humanas. Também esse lado eu acho que também vale a pena se interessar, dar uma olhada lá. Tem os últimos 2 dias, últimas vagas, que acho que nesse sentido o curso pode ser muito útil mesmo. Marcelo, isso que eu ia te perguntar, porque te conhecendo, sabendo como você é um pensador extremamente profundo, mas também extremamente generoso, eu imagino que o curso serve tanto para quem já leu Ser o Nada, né, tem essas ferramentas ali, ou na sua clínica, ou apenas por realmente assim, se interessar pela obra, gostar de Uhum. estudar, ou é da própria filosofia, quanto acredito que também quem não leu ou quem não leu nada de Sartre também pode fazer o curso. Certamente, porque, no fundo, se eu estou falando de uma certa urgência e de uma necessidade que eu vejo no pensamento do Sartre, o meu objetivo, primeiro, é que
eu me faça entender, né? E eu me faça entender no sentido de que o Sartre seja compreendido, né? E, ao mesmo tempo, de permitir aprofundar em algumas questões, né? Que permita a gente construir um senso crítico sobre a nossa época, né? Não há nenhuma preocupação de doutrinação, né? Nada mais estranho ao pensamento do Sartre, mas no sentido de termos certas experiências filosóficas e instrumentos teóricos para que tenhamos uma noção mais crítica em relação ao nosso próprio tempo, né? Então, eu acho, a gente está falando de um filósofo existencial, né? Como outros filósofos existenciais, cuja, por ser um filósofo existencial, ou seja, preocupado com a existência, né, com a nossa vida, nada mais importante do que responder ao nosso próprio tempo. Então, nesse sentido, me parece fundamental que seja compreendido o que ele está falando. Então, haverá nessas 15 aulas justamente esse objetivo de ser o mais claro possível e, ao mesmo tempo, permitir, a partir das discussões, que as pessoas tragam as suas questões também, não diria pessoal, porque isso eu recomendaria marcar um horário com a Carol, mas no sentido da sua bagagem Sim, profissional e sim. teórica, né? De um Muito legal. médico, de um advogado, de um psicólogo, de um estudante em filosofia, de trazer isso, certamente. Muito legal, Marcelo. Quero agradecer imensamente aí a conversa, né? Dizer que o Instituto de Psicologia e Arte, o IPA, que represento, fica assim muito honrado, né, com essa parceria. Para a gente assim é realmente assim uma honra ter você ao nosso lado. Já esteve lá conosco antes da pandemia, né, presencialmente, dando uma bela aula sobre Foucault. E agora, uma vez mais, no modo virtual, continuamos aí mantendo o nosso diálogo. Né? Então, Marcelo, como é que a gente. Quer falar? Não, mas Vai. eu agradeço o IPA, que é parceiro nesse grupo de estudo, né? E fico muito feliz com o trabalho seu e da Diana. Acho um trabalho muito importante, né? No momento onde a cultura anda tão atacada, tão questionada, né? E aí ela se mostra mais urgente ainda, né? Então eu agradeço muito e assim sou um grande entusiasta do trabalho de vocês no IPA. E quem quiser, eu coloquei aqui nos comentários, no site www.marcelonorberto.com.br, né? São os últimos 2 dias de inscrição e será um prazer as pessoas que se sentirem chamadas com o que a gente falou aqui, vai ser um prazer tê-las lá. E já Tem estou que vendo que botar de algumas novo pessoas. aqui. Marcelo, desculpa. Não, já está Repete o aqui. site. Repete, por favor. www.marcelonorberto.com.br, né? É só entrar lá e aí você faz a inscrição, lá tem a parte do pagamento também, tudo se resolve lá. Vai ser feito pelo Zoom, né? Ele é gravado, então tem essa vantagem de, se quiser rever, ou o dia que você não puder, né? Porque é curioso isso, mas a gente em confinamento, a gente cada vez tem menos tempo, né? A É. vida profissional e pessoal se mistura completamente, então pode haver dias em que você não possa assistir, então vai estar lá gravado, são 15 dias, as pessoas matriculadas têm essa possibilidade de rever as aulas e ao mesmo tempo, o dia que faltar, pode repor, né? E a aula é muito feita nisso mesmo, de apresentação da questão, eu vou situar no livro, mas não pretendo ler o livro, eu acho muito mais interessante apresentar a questão e aí a gente discutir, debater, esclarecer, né? Então, e Carol, muito obrigado mesmo por essa parceria que me honra bastante também. Muito obrigado. Muito obrigado a Vamos. todos que estão aqui também nos assistindo nesse dia. Obrigada, Marcelo. Muito bom o encontro. Então, boa noite a todos. Corram lá Boa para noite. pegar as últimas vagas. Já entrei no site, o site está muito legal, muito organizado, Marcelo. Que ótimo, Parabéns. que ótimo. Ó, um beijo. Boa noite a todos. Boa noite.